é a gente entender que o mundo está mudando, que as pessoas precisam aprender sobre as mudanças que estão acontecendo no mundo e que quanto mais a gente disseminar esse conhecimento para todo mundo, mais longe a gente vai como sociedade. Alô, alô, web! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aperte o Play, mais um episódio especial com convidados maravilhosos. Estamos aqui com ela que faz todas as conexões do planeta, Joelise Yama. Obrigado, Joelise. Estamos com você de novo com uma convidada especialíssima. Eu vou falar um pouquinho dela e vocês dão aí boas-vindas para todos os nossos ouvintes e aqueles que estão assistindo no YouTube. Lembrando que o Aperte o Play é nosso espaço para falar de vida, carreira, liderança, criatividade, transformação e o que mais a gente tiver afim. E você que está aí agora assistindo a gente, curta o canal, assine o canal, dê sugestões do que você quer que a gente traga aqui, que nós iremos avaliar e traremos sem dúvida. Estamos aqui com ela, que é head da Upper Education. É uma empresa que une publicidade e educação, talvez uma das grandes tendências que nós vivemos no mundo. É uma empresa que traz várias novidades para o mercado e ela tem uma trajetória maravilhosa para a gente. Apesar do meu engasgo, porque tem um Education, eu vou aprender tudo sobre isso e sobre a trajetória dela. Seja bem-vinda, Bruna, é um prazer receber você aqui. Obrigado por aceitar, hein? Obrigada, Jo. Obrigada, Lucas. Queria estar em Salvador gravando com vocês, mas numa próxima oportunidade. Espero estar com vocês presencial aí. A gente vai cobrar isso daí, esperando aqui, com a nossa culinária, com as nossas experiências e nosso estúdio para você conhecer. Combinado, combinadíssimo. E aí, Jo, tá tudo bem por aí? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E estamos bem ansiosos aí para entender um pouquinho da sua trajetória. Esse é um quadro muito bacana para um momento da gente compartilhar aí grandes experiências, porque através das experiências a gente cria muitas conexões. É isso aí. A gente está vivendo uma era, Bruna, de muitas transformações no que é educação. A gente tem falado muito sobre carreiras não lineares. E o nosso quadro aqui, a gente traz pessoas que têm essas histórias, né? Toda a carreira é um grande jogo de encontros e desencontros. Hoje você é head de estratégia da Upper, mas me conta um pouquinho como é que foi o começo da sua trilha, como tudo começou, como é que você foi parar aí, me conte. Bom, acho que ela é de fato uma trajetória típica, né? Eu sou formada em Direito pela PUC, eu sempre me comuniquei bem, então todo mundo falava, você tem que ser advogada, você tem que ser advogada, né? Eu vim de um colégio católico, bem tradicional, assim, né? Então era sempre, que faculdade você vai fazer? Você vai prestar vestibular para quê? O que você vai fazer? E eu acabei indo para o Direito, porque de fato, assim, eu me comunico bem, eu tenho uma certa capacidade argumentativa, então parecia fazer muito sentido quando eu tinha 17 anos, mas quando você tem 17 anos, as coisas, elas nunca fazem sentido, né? Então, eu fiz faculdade de Direito, me formei na minha faculdade de Direito, e quando eu estava no finalzinho da minha faculdade, eu recebi uma proposta de emprego no Fórum de Londrina mesmo, que é onde eu moro aqui, e ela pareceu não fazer mais sentido para mim, assim, era tudo que eu queria, aquele cargo, aquele lugar. E aí, quando eu recebi a proposta e aquilo se tornou real, eu falei, cara, será que é isso que eu quero fazer na minha vida? E aí eu comecei a querer abraçar novos movimentos, né, de ir para uma área de comunicação e talvez tentar. Eu ainda tinha 22 anos, então eu falei, bom, se eu for errar, é melhor eu errar agora, testar tudo que eu quero testar, ver o que de fato eu quero fazer. E aí, se não rolar, beleza, ainda dá tempo de voltar atrás, ser advogada mesmo, enfim. E aí, no meio desse caminho, o Flávio Tavares, ele é o fundador aqui da Upper, ele é meu cunhado, né, por uma graça do destino, ele é meu cunhado, e ele falou, olha, antes de você tentar fora, você não quer me ajudar aqui? Eu e o Walter Longo, a gente está lançando um projeto aqui, ele é focado em educação e publicidade, eu quero muito te envolver nisso. Preciso de alguém de confiança para cuidar das coisas mínimas administrativas aqui da empresa. Então, se você topar, eu quero muito que você participe disso comigo. Eu não tinha muitas opções na época, eu não sabia nem por onde começar. Então, eu falei, cara, eu vou por ele mesmo, vamos ver se comunicação é para mim. E aí, na Upper, assim, eu me encontrei, eu sou muito, muito, muito feliz trabalhando aqui. Foi daí uma trajetória
maluca desde que eu entrei no Upper até eu chegar aqui onde eu tô. Você sabe que. Jô, deixa eu só perguntar uma coisa. Você falou que estudou numa escola católica, foi pra PUC. Foi os maristas? Sim, sim, eu era do Marista e depois fui Eu, pra eu, PUC. eu estudei nos maristas também, só que os maristas aqui da. Cara, eu tenho as músicas do Padre Champagnat todas na cabeça. Vou cantar aqui no podcast. Uma pequena aldeia na França, em Lavalá, havia um jovem padre chamado Champagnat. Cara, olha que memória. Nostálgico. Estudei. Olha que o Lucas, ele, nas horas vagas, ele canta e toca, viu? Ah, é. Tem Olha uma só. banda aqui, uma banda chamada Aperte o Play, o nome também do nosso podcast, ó. Aperte o Play. Arrasou. Eu Eu boto, não tenho essa habilidade, mas eu gostaria, viu? eu Mas boto eu tudo o não mesmo tenho. nome pra eu não ter que me esquecer dos nomes. Mas, ó, você falou uma coisa que é muito comum em muitas trajetórias, que é, na verdade, a gente escolher muito cedo, né? 17 anos é muito cedo, né? É, acho que a gente acaba decidindo pelas aptidões que as pessoas veem em nós. Eu vejo isso em muita gente, assim, né? Sim. Então, se você vai bem em matérias de humanas, todo mundo fica tentando te empurrar aos cursos que, teoricamente, dão mais dinheiro nessa área. Se você é bom em biológicas, todo mundo fala, cara, vira médico. E aí, a gente é adolescente, com 17 anos, você não É. tem ideia do que está acontecendo. Você só quer ganhar dinheiro, porque todo mundo está falando para você que isso é importante e você vai indo nessa onda. Mas eu acho que a faculdade foi muito mais para mim uma escola de vida do que uma escola de direito. Assim, eu aprendi muito, mas eu aprendi pouco do que eu gostaria de aplicar na minha vida. Assim, só que ela foi uma fase extremamente importante para eu aprender sobre pessoas, sobre mim, enfim. Então, eu acho sim que a faculdade é um momento super especial. Mas acho que as pessoas têm que ser cautelosas com as decisões que elas tomam Aham. e com as motivações, né? Se a É. sua motivação for se formar para ganhar dinheiro, provavelmente vai ser frustrante a faculdade para você. E isso é sem dúvida, assim. E até mesmo para produção de sentido pessoal, né? Porque às vezes as escolhas são frutos de fatores que não é o empoderamento da pessoa, né? Tem o que a gente chama de projeto parental, que às vezes as famílias influenciam. Tem aí, às vezes, o que o mercado tá falando em determinada época, tem que fazer tal coisa. E aí, com essa ideia de que as carreiras no passado precisavam ser mais rígidas, as pessoas se sentiam presas e com a responsabilidade de ser aquilo que estudou. Mas hoje a gente É, vive uma era da não linearidade, que eu acho que é muito do que a sua carreira já mostra de cara, né? É não linear. exato. É não linear. Exato. E acho que, na verdade, assim, vocês vão perceber isso durante o podcast inteiro, então já vou dar esse spoiler. Eu sou uma pessoa de pessoas e é por isso que eu tô onde eu tô agora, assim. Aham. E eu acho que no fim das contas, o que a faculdade mais me ensinou foi sobre pessoas. Eu conheci muita gente, gente de todo tipo, participei de todos os projetos que eu podia participar para que eu pudesse ter contato com as pessoas. Então, me ensinou muito sobre as outras pessoas, me ensinou muito sobre mim mesma, né? Sim. Então, durante a minha trajetória, eu tive contato com diferentes áreas, com diferentes problemas, com diferentes dores. E no fim, eu entendi muita coisa sobre mim, Sim. entendi muita coisa sobre a minha fé, que também é uma parte muito importante da minha trajetória, mas principalmente sobre pessoas. E eu acho que no fim das contas, né? Muita gente que já passou por aqui, que contou a trajetória para vocês, foram pessoas que tiveram trajetórias de sucesso, porque elas estavam sempre olhando para as pessoas e entendendo quais eram as necessidades, as dores e as vontades das outras pessoas. Então, Aham. no fim das contas, se você entrar em qualquer faculdade, mas você tiver esse olhar de pessoas, você vai longe. Se Sim. você tiver um olhar mais limitado em relação ao outro, você dificilmente vai conseguir criar uma trajetória de sucesso e principalmente uma trajetória que não te prende no script, né? Que é a possibilidade de você criar novas coisas, viver novas iniciativas, se propor a novos desafios, porque você está sempre olhando para o que está acontecendo à sua volta e não para o que está acontecendo no seu próprio umbigo, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Que demais. O Simon Sinek, que é um cara que eu super admiro, consultor e tal, ele fala: 100% dos funcionários são pessoas, 100% dos clientes são pessoas, 100% do negócio são pessoas. Então, se você não entende pessoas, você não entende negócio, você não entende das coisas. É isso Exato. aí, né? E aprender a se Com relacionar, certeza. né? Aprender a se Com conectar. certeza. Eu tô E aprendendo isso com acho... Joelise, viu? Joelise Ela é boa. ela é, ela é fera nas conexões, viu? Isso ela tá me Ela é. ensinando.
E olha que eu sou psicólogo, viu? Mas eu não. Eu tenho. Eu tive, quando eu era estudante de psicologia, a certeza que eu tinha um diagnóstico chamado fobia social, que é uma dificuldade, às vezes, de certos eventos sociais. Mas eu já estou bem analisado, faço bastante terapia, e Joelise me provoca o tempo inteiro, né, Jo? Provoco porque sinto que é a vida se não conectar-se o tempo inteiro, né? É conectar-se com a essência, conectar-se com a alma, conectar-se com as ideias. E eu sempre converso isso com o Lucas, né? A importância da gente estar num ambiente com as pessoas certas, no momento certo, para promover coisas que sejam, de fato, alinhadas com as nossas expectativas e ideais. E isso é muito É, importante. E e ele fala que foi diagnosticado, Bruno, mas eu não vejo isso não, viu? Ele sabe se relacionar muito bem. Ele só precisa, Revelações. ele só precisa se empoderar disso. eu acho que uma das principais coisas que eu aprendi nesse processo é que as pessoas, elas são diferentes e a conexão com as pessoas, ela não precisa ser direta, eu não preciso ser simpático para me conectar com as pessoas. Eu preciso entender o que eu resolvo no mundo e o que as pessoas precisam que eu resolva. E aí esse é um ponto muito importante para você criar essa visão sobre pessoas no mundo. É tipo assim, que problemas eu resolvo e que problemas o mundo precisa que eu resolva. E aí o mundo são pessoas. E aí se o seu forte não for ser simpático, se o seu forte não for sei lá, conversar ou vender, tá tudo bem, desde que nos seus bastidores você esteja fazendo algo que agrega para outra pessoa que está precisando daquilo. Porque se o que você tem para oferecer ninguém quer, é muito difícil você estabelecer uma conexão ali, sabe? Então eu acho que as conexões elas são extremamente importantes e quanto mais simpático você for no processo, melhor, mas principalmente empático. Quanto mais empático você for de olhar para o outro e falar, cara, qual é o problema dele que eu posso ajudar a resolver, menos sucesso você vai ter nas suas conexões, porque às vezes elas vão ser muito unilaterais e é tipo, o que eu quero ou só o que eu posso dar e eu não tô olhando tanto para o outro. Então eu acho que essa visão assim foi o que mudou muito meu jogo, de entender que tem dias que eu não tô afim de ficar conversando com as pessoas, mas eu posso resolver o problema delas mesmo assim, sabe? É isso E aí. acho que isso é importante. Isso foi o direito que me ensinou, isso eu posso dizer que foi a faculdade de direito. Eu ouvi uma definição sobre trabalho que eu acho bem legal, que é nessa linha do que você trouxe. No final, trabalho é ajudar alguém. Então, todo trabalho envolve ajudar alguém, né? E acho que Com isso é certeza. bastante do que você trouxe. E agora eu tive um insight, né? Agora eu entendi. Meu tic-teco leva tempo, mas ele entende, ele se conecta. O education é advertisement, right? Yes. Yeah! Advertising mais education. Agora entendi tudo. Então veja, você também entrou num universo que é um universo bem atual, novo, né? Que é uma comunicação, a maneira de se comunicar nos negócios, que também transmite conteúdo, transmite informação. Como é que foi isso? Sair do direito é uma área também muito forte de informação, conhecimento, mas para uma área em que a transmissão do conhecimento através dessas estratégias é o core business, é o principal, né? Cara, foi uma transição, ela foi abrupta, e aí eu costumo dizer que quando a gente está trabalhando com educação, a nossa vontade de aprender tem que ser 200% maior do que das outras pessoas, né? Então, a gente foi para esse lado, né? Na Upper, a gente tem como objetivo utilizar a educação como uma ferramenta de publicidade, então a gente vê hoje muitas marcas de pessoas crescendo fazendo isso, Sim. né? Então a gente tem, por exemplo, o Primo, quem não conhece o Primo é o Thiago Nigro, a marca dele ganhou força por causa da educação e do potencial transformador que a educação tem para ele. Então o Uhum. Walter e o Flávio, que são os nossos sócios fundadores, eles tiveram muito esse insight de que as marcas eventualmente precisariam entrar nessa mesma cena e de que talvez a entrega de valor através da educação fosse a próxima onda da publicidade, assim, e com o tempo essa teoria ela foi se confirmando de Uau. que, de fato, entregar conteúdo de valor, ensinar as pessoas sobre o seu propósito transformador massivo, ele é uma ferramenta de publicidade incrível, ele agrega valor para a sua marca, ele faz o seu nome se tornar conhecido e faz as pessoas saberem o que você faz. Então, a Upper, ela nasceu com esse objetivo, né? E a gente tem ido nessa linha do education aí, os nossos projetos são projetos muito legais, que agregam muito valor para as pessoas, e aí eu costumo dizer que eu fui a cobaia da Upper, assim, eu aprendo sobre tudo que a gente tenta vender, porque
de fato faz muito sentido para mim. E aí a Upper, depois de toda essa trajetória que eu tive no direito, foi o que me colocou num lugar de aprendiz eterno, assim, e desse Ah. lugar eu não pretendo sair, porque eu gosto de aprender sobre essas coisas, é bem legal. E o que que você teve que abrir mão, assim? Porque você saiu do direito para uma carreira diferente. E aí, qual foi o primeiro cargo? Como é que foi essa trajetória, assim? Cara, eu acho que se você me permite, eu queria voltar um pouquinho na história e Ah, contar um pouco sobre como foi minha trajetória no direito, porque ela é extremamente importante para isso, assim, né? sim. Então, quando eu estava na faculdade, rolava uma pressãozinha, assim, dos meus pais, né? De tipo, quando você vai fazer estágio, você tem que começar a trabalhar. E aí, também peço licença, mas Deus é uma figura muito importante nessa história, né? Eu comecei a falar, Deus, eu preciso que você me leve para os lugares certos, porque eu ainda não sei aonde eu vou chegar lá no final. Mas Sim. aí, se você for me falando qual é o próximo passo, eu sei que uma hora eu vou chegar lá, né? E isso foi extremamente importante, assim. Então, o primeiro estágio que eu consegui, ele foi na Defensoria Pública do Estado, e a gente atendia pessoas, a gente defendia, né, pessoas que estavam presas em regime fechado. Então, elas tinham cometido crimes, tinham sido condenadas e a gente atendia, prestava uma advocacia do Estado para elas, para garantir os direitos básicos delas enquanto elas estavam nesse lugar, né? E Uhum. aí eu era estagiária lá e eu aprendi muito, assim, porque eu tinha que olhar para essas pessoas, para além do que elas tinham feito, e entender que Nossa. elas eram seres humanos, né? Como todos nós, e isso Caraca, me que colocou. difícil isso, cara. Muito difícil esse cargo aí, viu? Não, era desafiador, assim, porque a família da pessoa chegava ali Hum, desolada pelo que a pessoa tinha feito, mas principalmente pela situação em que a pessoa estava, porque o nosso sim. sistema carcerário brasileiro também é bem complexo. Então, é, você tinha que se colocar numa posição de empatia com aquela pessoa, de entender que você não é melhor do que ela, você só está numa posição diferente da dela naquele momento, né? Então, a gente tinha que atender muita gente em situação de extrema vulnerabilidade social, que não tinha condição de pagar por um advogado, e ali eu acho que foi minha primeira escola da empatia, assim, que Aham. era, Bruna, você é uma aluna da PUC que estudou no Marista a vida inteira, você não tem um lugar de fala nessa situação, você vai atender as pessoas com o melhor que você tem e oferecer para elas o melhor que você tem para oferecer, né? Então, acho que ali foi a minha primeira escola da empatia. E aí, num segundo momento, quando eu mudei de estágio para outro lugar, eu comecei a trabalhar no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí Cara, foi uma você outra. trabalhou com coisa leve, Ave Maria, meu Deus. Só tranquilidade. Então, lá É. foi a minha segunda escola de pessoas. Assim, eu trabalhei em dois lugares envolvendo o juizado. Eu trabalhei primeiro no atendimento ao público, né, no cartório. Então, eu atendia a galera ali no balcão que precisava de informação, que precisava de socorro. Às vezes, as mulheres apareciam lá, tipo, pessoal, socorro, me ajuda. E a gente tinha que fazer o que a gente pudesse fazer para ajudar aquela pessoa dentro da situação de vulnerabilidade que ela estava. E aí depois eu fui trabalhar do outro lado com a juíza, então eu ajudava ela nas decisões e etc, e assessorava ela ali. E foi a última coisa que eu fiz dentro do direito. E aí é uma outra situação de muita empatia, muita Uhum. justiça, de você se colocar no lugar do outro, de você fazer para ele o que é justo e nada mais, e não colocar o seu interesse na frente do dele, né? Porque às vezes Sim. dava raiva e você queria falar, cara, eu quero que esse cara fique preso É, 200 anos e não tá na sua mão essa decisão, né? sim. Ela tá na mão da lei, do sistema, da justiça, e isso era de extrema importância lá também, onde eu Aham. trabalhava. Então, eu acho que essa jornada me tornou uma pessoa muito íntegra, mas muito empática, de Sim. olhar para as outras pessoas, enxergar que a situação que elas estão, muitas vezes, vai ser muito diferente da situação de uma bolha que eu vivo, e É, aí eu preciso trabalhar em prol de todo mundo, né? sim. Então, quando eu cheguei na Upper e a gente tinha uma visão de publicidade, educação, era uma coisa muito mais leve, muito mais tranquila do que o que eu trabalhava antes, então Uhum. ficou muito fácil para mim identificar as dores das pessoas, assim, né? Sim. Elas eram dores mais fáceis, elas eram assuntos mais tranquilos, e a gente está falando de publicidade, né? Então sempre Aham. tem uma pegada de entretenimento, de entrega de valor, de falar o que as pessoas querem ouvir. Então, acho que a minha maior dificuldade nessa transição foi só a segurança, porque eu sou uma pessoa muito metódica e aí eu era formada em direito, eu tinha o meu diploma e aí eu tive que jogar algumas coisas da minha trajetória fora para começar do zero. Então, a segurança foi a minha maior dificuldade nesse processo.
e também a humildade de me colocar num lugar de aprendiz, né? Porque eu estava começando do zero e eu estava trabalhando com nada mais, nada menos que Walter Longo. Eu tinha que aprender e tinha que aprender muito, e eu aprendo com ele, por exemplo, até hoje, todos os dias que eu converso com ele, por 5 minutos, assim. Cara, a Olha gente. só, Breno. Ele é um cara. Aristóteles, ele traz uma seguinte frase: o que temos que aprender, aprendemos fazendo. E foi o que você fez. É. Ah, e você passou por experiências muito duras, assim, né? Essa da violência contra a mulher, eu imagino que você citou aí, as pessoas chegavam pedindo ajuda, né, no balcão, né? Devia ser uma coisa assim. E a situação de tão vulnerável, porque nem todas chegam até o balcão. As que chegam deve ser já que a situação é muito difícil, né? Exato, eu acho que foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida, na verdade. Essas duas que eu vi até aqui, né? Uhum. Pouco tempo de vida, mas até aqui eu acho que foram duas experiências muito marcantes para mim em relação a pessoas, assim, que por exemplo, atualmente no Brasil a gente está falando de publicidade, de educação e todas essas discussões são relevantes, mas a gente tem um contraponto de 60 milhões de pessoas no Brasil que estão em situação de miséria hoje. E a gente não pode ignorar esses fatos, né? A gente não pode ignorar o que as outras pessoas estão vivendo. Então, claro que eu estou fazendo o meu trabalho dentro das minhas áreas de atuação, mas enquanto eu estou fazendo o meu trabalho, esse olhar para outras pessoas que vivem realidades diferentes, ele tem que estar aguçado, né? A gente não pode esquecer do que está acontecendo ao nosso redor, e acho que foram coisas que me trouxeram essa consciência e que me fizeram entender que uma situação que é clara pode ter diferentes interpretações para diferentes tipos de pessoas em diferentes situações, né? Então, às vezes a situação de violência doméstica é óbvia para uma pessoa, mas para quem está dentro dela, às vezes a gente tinha que explicar, né? Tipo, olha, o que você está vivendo é uma situação de violência doméstica e você precisa fazer algo a respeito disso. E às vezes a pessoa não tinha nem noção disso, né? Então, essa coisa que hoje eu trago para a área da comunicação, de você trazer consciência para a pessoa dos problemas que ela está enfrentando, foi uma escola para mim, de fato. Eu aprendi muito sobre isso, né? Que eu quero causar transformação, mas primeiro você precisa entender o problema que você está vivendo e ficar consciente dele, né? Uma coisa que. Acho que minha câmera ficou off aqui, mas estão me ouvindo, né? Sim. Sim. Você falou uma coisa muito importante aí que eu queria ressaltar enquanto eu me conecto aqui. Foi sem querer que eu desliguei. Eu falo sempre que todo líder, todo educador, todo mundo que trabalha de certa forma influenciando pessoas tem que ter essa consciência desse abismo social que nós vivemos. Porque qualquer das nossas atuações vai ser uma atuação que circunscreve, que está dentro desse universo. Eu acho que você falou uma coisa muito importante aí, muito legítima e que eu acho que você aprendeu em termos práticos, num contexto muito duro e difícil, que você, de certa forma, falou agora que você leva isso para os lugares que você atua, né? Eu vejo isso muito lideranças, eu trabalho muito com líderes e às vezes as pessoas se afastam dessa compreensão, né, do cenário. E você viu duas realidades, uma que produz a violência, que são aqueles outros casos que você viu, que você tinha que prover direitos humanos a pessoas que praticaram violência, e às vezes ao conhecer a história, você fala assim, caraca, o homem é produto do meio mesmo. Olha o que essa história, não tinha outro caminho para esse cara. Às vezes a gente acha que a resiliência é só uma capacidade do indivíduo, não, o contexto também, né, que vai nutrir isso. E você deve ter visto casos assim muito brutais disso. E acho que isso também provavelmente que provocou para o cenário de educação, né? Porque a educação é também nossa forma de deixar a marca no mundo de transformação, né? Viajei agora. Eu acho, não, né, mas eu acho que é exatamente isso, assim, a gente precisa entender que, de fato, o contexto tem um impacto muito grande nas ações do indivíduo. Eu acho que eu nunca retiro do jogo a discussão sobre a autorresponsabilidade, né? Então, eu sou responsável pelas atitudes que eu tomo e se eu tenho noção do impacto que a minha atitude vai ter no mundo, eu tomo muito mais cuidado com as atitudes que eu vou ter. Então, claro que aqui não é uma discussão de eximir da culpa as pessoas que cometeram crimes brutais, mas é a gente se colocar um pouquinho no lugar dessa pessoa e saber como é que a gente pode transformar a vida dela então, né? É aquela coisa, não me traga um problema se você não vai me trazer uma solução melhor. Então, a gente tem vivido tempos assim, né, em que a gente
eu vou dar um exemplo bem drástico aqui, né? Mas assim, a gente está falando muito mais do quanto dentro do ambiente da família a gente tem que ser acolhedor e quando os nossos filhos erram, a gente tem que entender. E do outro lado, quando o indivíduo erra com a outra pessoa, a gente fala, não, a gente tem que afastar, reprimir, matar, acabar com a vida dele. E acho que no fim das contas, o que a gente precisa na vida é um equilíbrio, é acolher as pessoas e não significa que elas não vão pagar pelo que elas fizeram, mas acho que é exatamente o que você falou, é a gente ter consciência do abismo social em que a gente vive e ter consciência de que a gente está caminhando para abismos sociais cada vez maiores e a gente precisa fazer algo a respeito disso, né? Então, hoje, como é que essas coisas impactam nas minhas decisões? Acho que impacta na minha liderança, né? Hoje eu sou head de uma área aqui na Upper, então impacta na minha liderança. Às vezes eles falam que eu sou até mole demais, eu tenho que dar uma apertada, porque eu realmente gosto de me colocar no lugar da outra pessoa, mas também acho que o que eu tenho aprendido nesse último ano aí é que me colocar no lugar dela é puxar ela para a melhor versão que ela pode ter. Perfeito. E aí acho que esse foi o contraponto que o ambiente corporativo trouxe para mim, assim. E acho que um outro ponto que vem para o lado da educação, assim, é a gente entender que o mundo está mudando, que as pessoas precisam aprender sobre as mudanças que estão acontecendo no mundo e que quanto mais a gente disseminar esse conhecimento para todo mundo, mais longe a gente vai como sociedade. É por isso que a gente tem provocado muito as marcas e empresas a falarem sobre o que elas sabem, assim, né? Você tem um conhecimento, você tem um propósito, você é a pessoa que mais tem conhecimento sobre o tema que você trabalha, empresa X que fala sobre sustentabilidade, pô, você sabe muito sobre sustentabilidade, e se a gente não aprender a ser sustentável, o mundo vai acabar. E então, por que você não ensina as pessoas sobre sustentabilidade? Olha como vai ser legal se todo mundo do mundo decidir compartilhar com o mundo aquilo que sabe, né? Então, eu acho que o conhecimento aliado à publicidade foi uma chave que virou para mim de transformação mesmo, assim, de como que a gente faz para mudar o mundo que a gente vive com o conhecimento, sabe? Entendi. E isso Cara, não você é falou muita coisa legal agora aí, viu? muito Que profunda. demais. E isso não é tão comum, né, nas instituições que atuam com a educação. Isso me lembrou um vídeo que eu assisti, eu até estava procurando aqui uma borrachinha para fazer representação, que dizia assim, aqui são os professores, né, é o modelo tradicional de educação que nós temos hoje, e aqui são as empresas que querem fazer a diferença. E aqui é o mundo, com constantes transformações. E eu vou parar por aqui, porque se eu me alongar, isso pode romper e não vai ser bom para mim, né? Esse rompimento. E assim é a vida. As coisas ainda estão aqui. E precisamos de empresas com esse mindset transformado para que essa borracha ela não se rompa. Sim. Né? E assim, foi muito interessante, muito elucidador o que você trouxe. Né? A gente entender o contexto, e você estava com dois prismas, que era a pessoa que passa pela circunstância e quem causa. Então, você teve a oportunidade de observar essas duas pessoas, e eu tenho certeza que na outra você, como head de estratégia, nas estratégias que você monta, é muito baseada nessa escola de empatia que você acabou adotando ao longo da sua jornada. Né? E aí trazendo estratégias que são extremamente assertivas para que eu, como entusiasta da aprendizagem, essa alternativa e essas estratégias sejam mais eficazes, né? Que demais. Bruna, eu dou aula de gestão na Universidade Federal aqui. E você trouxe coisas que, para você, no universo que você tá, podem parecer até bem claras. Mas eu acho que tem aí um subtexto de uma transformação da maneira de se fazer negócios. Porque, historicamente, tanto a área de marketing ela surge como estratégias competitivas para mercados, né? Então eu estou no mercado, eu preciso construir estratégias competitivas. E a informação, o conhecimento sempre foi, digamos assim, um armamento das estratégias, do tipo, eu retenho, detenho, guardo e deixo esse conhecimento de maneira tão bem guardada que eu tenho vantagens competitivas a partir disso. E de certa forma o que você está trazendo, que é uma mudança também de mercado, olha, existem conhecimentos nas organizações que, quando compartilhados, vão contribuir mais do que com o mundo do que guardados. Portanto, vamos abrir essa caixa
que fica guardadinha aí para construir novas formas de pensar as empresas. É isso que eu refleti aqui ou não? Lucas, eu acho que é exatamente isso, assim, eu acredito que, infelizmente hoje, infelizmente não, felizmente pra caramba, a gente vive num mundo em que dificilmente alguém não tá fazendo alguma coisa que talvez seja melhor do que você, e talvez alguém vai ser É, melhor do que você em alguma coisa, e é. isso é óbvio, isso é tranquilo, eu acho que a consistência hoje é melhor do que a novidade, entendeu? Porque a gente tem visto muitas empresas quebrarem porque elas estão tentando inovar, 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 e elas não conseguem ser consistentes naquilo que elas acreditam. Sim. Hoje, as marcas que a gente vê de maior exponencialidade, as maiores marcas do mercado, são marcas inovadoras, mais consistentes e que se mantêm fiéis aos propósitos delas, né? E aí eu Aham. acho que essa é uma palavra importante. Qual é a diferença que você quer causar no mundo? Se você está causando, faça isso de maneira consistente para que você ganhe cada vez mais espaço. Então, Entendi. é uma ilusão a gente achar que a gente faz uma coisa incrível e que ninguém nunca vai chegar a essa conclusão, que a gente vive no mundo da informação, a gente Aham. está navegando pelo metaverso, a gente não vai deixar de ter uma ideia de negócio. E eu acho que, em segundo lugar, a gente aqui na Upper é um ecossistema, né? A gente é um ecossistema, e por que isso é extremamente importante? Porque hoje a gente consegue abrir braços de negócio que a gente não seria capaz de fazer sozinho, que a gente não teria esse braço, mas eu vou lá e me plugo alguém que faz isso melhor do que eu. E por Entendi. que eu acho que nesse caso a vantagem competitiva é um grande inimigo quando você guarda as suas informações? Porque você perde de encontrar parceiros estratégicos muito importantes para o seu Complemento. negócio. Então, Caraca. cara, o meu plano de expansão é começar a produzir conteúdo. Aí eu não sou bom nisso. Daí eu vou ficar patinando até eu ficar bom nisso? Não, eu vou abrir para as pessoas. Eu vou falar, pessoal, meu plano de negócio é começar a produzir conteúdo. Tem alguém aí que produz conteúdo e que quer fazer isso acontecer junto comigo? Então, a Upper, por exemplo, eu tenho muito orgulho de falar isso. A gente é um grande ecossistema. Eu aprendo com uma porrada de gente que faz melhor do que eu o que eu me proponho a fazer. E não tem por que não ser. Eu não tenho por que deixar de abrir algumas vulnerabilidades do meu negócio para aprender com outras Sim. pessoas. Porque se eu guardo todas essas informações para mim, eu vou ficando fechado num mercado que aí eu vou fazer uma aposta aqui para vocês, que eu aposto que vai se tornar um mercado de ecossistema de negócios. Assim. A gente está vivendo aí uma crise, uma recessão vindo, e a gente está vivendo desafios como país, que eu Sim. acho que a gente só vai conseguir subsistir a todas essas coisas se a gente der a mão pro amiguinho e cada um for colaborando no outro, né? Porque senão, se eu fosse fazer tudo que a Upper faz sozinha, eu teria inchado a minha estrutura, aumentado o meu custo, e não teria conseguido ainda alcançar o know-how que eu consegui para desenvolver tecnologias, por exemplo. Então, hoje, eu encontro alguém que faz isso melhor do que eu falo, cara, vamos fazer junto aqui, vamos unir forças, e aí os dois saem ganhando? Cara, ótimo. Só que se a gente fecha aquele business plan, coloca uma senha, guarda numa base do Drive, não deixa ninguém entrar, não compartilha os lugares para onde a gente está indo, é uma jornada muito solitária, né? A gente vai sozinho. Então, aqui a gente costuma abrir os nossos planos e perguntar quem quer vir com a gente. Se quiser vir, as portas estão abertas. A gente não tem problema nenhum de compartilhar os nossos ideais, porque a gente realmente acredita nesse poder de ecossistema. E aí, se alguém roubar a minha ideia e fizer igual, cara, parabéns, tomara que dê certo. Eu não acho que essa pessoa vai tomar um lugar que era meu. Eu acho Eu que tenho ela só que vai. evoluir. Esse último exemplo seu, eu tenho que evoluir. Eu Não preciso. roubar. Joelise deve estar dando risada por dentro, porque tudo que você falou, Joelise fica repetindo pra mim. Eu confesso, Bruna, que assim, tem uma mentalidade que eu admiro pra caramba, que é essa mentalidade do compartilhamento que você está trazendo, que é genial, é genial. É da nova economia, é da maneira de pensar, mas levei tropeços na vida, levei rasteiras, levei aprendizados, tive situações em que isso aí que se aconteceu e esse sentimento fica meio duro, mas você tem toda a razão, eu concordo em número, gênero e grau. Joelise fica falando isso pra mim, ó, vou até apontar pra ela aqui, ela já tá rindo aí de mim quando você tava falando. Olha, Lucas, eu não tô querendo mudar a sua mentalidade, não, mas acho que um ponto que é importante esclarecer aqui é assim, ó, vamos lá. O jeito da Upper de fazer education, ele tá no nosso DNA. A gente faz education, a gente criou esse termo. Quanto mais pessoas falarem sobre education e fizerem education, mais education vai se tornar conhecido. E É, aí, pô, a origem disso somos nós. E por isso que é importante a autoralidade nesse processo. Que aí cara, eu criei uma coisa,
eu sou dono dela e eu vou compartilhar ela com o máximo de pessoas possível, e quando o máximo de pessoas possível estiver falando disso, elas vão estar falando de mim. Então, não estou dizendo também que é um movimento completamente altruísta, de Aham. tipo, ai, cara, É, peguem aí e ganhem dinheiro, não é isso. aham. Mas é assim, ó, cara, quanto mais pessoas falarem sobre o que a gente acredita, mais as pessoas vão fazer o que a gente acredita que pode, de fato, gerar transformação. E aí, cara, ponto positivo para todo mundo. Mas se no fim do dia as pessoas pesquisarem education ou as pessoas falarem sobre isso, elas vão saber que a Upper foi precursora desse movimento. Então eu acho que, cara, é compartilhar, mas é compartilhar daquilo que você é autor e Perfeito. falar para as pessoas, cara, fica à vontade para se plugar a nós. Aí o cara vai falar, não, eu não quero me plugar a vocês. Eu vou falar, cara, tá tudo bem, mas aí todo esse ecossistema de soluções, de produtos que eu levei 2 anos para construir, que eu tô construindo na broderagem e na sinceridade, você não vai ter. E aí tá tudo bem também, você pode tentar fazer sozinho, e pode ser que dê muito certo, né? Mas quando a gente vai plugando forças e unindo pessoas a nós, companhias, empresas, etc., a gente vai ganhando uma certa exponencialidade que sozinho eu acho que ficaria mais difícil, né? Então, Com eu acho que certeza. também tem Com a ver com essa coisa do propósito disseminado aí. Tem toda a razão, Exatamente. toda a razão. O Joelise fala isso pra mim todo dia. E ela tem toda a razão, e você tem toda a razão, e isso é demais. Foi ótimo, Bruna, você falar, porque só reforça para ele, né, a importância da gente compartilhar e estar disposto a novas experiências e novas conexões. É. Porque, assim, processos, tropeços, obstáculos, a gente vai encontrar, Aham. sempre. E a É, gente precisa, o que a gente vai fazer com isso, né? Com com certeza. certeza, com certeza. Cara, Agora, Bruna, demais. eu quero te fazer uma pergunta. Você falou sobre a construção de sua trajetória em relação a uma escola de empatia por conta, né, de experiências vividas. Mas, de fato, o que te motiva a fazer o que você faz e continua motivando? E, além disso, eu quero muito saber de você de onde é que surgiu essa inspiração de fazer as coisas que você faz. Uhum. Vamos lá. Pergunta difícil, mas legal. Acho que, assim, existem duas coisas que me motivam muito. Uma delas é a minha fé, e aí eu falo abertamente sobre isso, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu creio do fundo do meu coração que eu fui criada com um propósito, e acho que Deus tem isso bem traçado lá para Ele. Toda a minha vida me mostrou isso, todos os lugares para onde Deus me levou mostraram isso. Então, acredito, ponto um, que Deus me trouxe até aqui, e se Ele me trouxe até aqui, é para fazer o melhor que eu posso fazer com o melhor que eu tenho, né? Então, esse é o ponto um, e ele é inegável, assim, todo mundo que me conhece sabe, então posso contar aqui para vocês. O segundo ponto, eu acho que é o potencial transformador de verdade das coisas, assim, né? No dia a dia, a gente se perde no número, a gente se perde no custo, no faturamento, mas o que faz a gente acordar e falar, cara, hoje eu vou fazer diferente, é o potencial transformador que isso gera na vida das pessoas, assim. Então, eu vou usar o exemplo da Escola do Metaverso. A gente tem a Escola do Metaverso, que é uma iniciativa da Upper, ela é quase que o nosso benchmark, assim, que a gente transformou, de fato, a nossa escola em um ecossistema de educação, que virou um ecossistema de negócios, e aí ele é a própria tangibilização do education aqui dentro. Uhum. Mas, enfim, isso é uma história para outro podcast enorme. Mas, de qualquer forma, eu virei professora na escola, fui convidada para dar aula sobre o futuro da educação no metaverso. E aí eu começo a minha aula falando assim, ó, eu fui escolhida para dar essa aula porque dos aprendizes eu sou o maior. Eu acho que se a gente está ensinando as pessoas sobre o potencial da educação, a gente precisa se colocar no lugar de aprender. E aí eu aprendi tanto nos últimos 2 anos que eu me sinto em dívida com as pessoas, assim, eu falo, cara, vocês precisam aprender sobre tudo que eu tô aprendendo aqui, sabe? Eu me Aham. sinto em dívida de falar, eu tenho certeza que se você se colocar num lugar de aprender, a sua vida pode ser transformada, tudo que você faz pode se potencializar, você pode descobrir uma nova versão de você mesmo, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu acho que tem essas duas coisas aí que me motivam. A primeira é a minha fé, certamente Deus me colocou onde eu tô e eu vou entregar o melhor que eu tenho para Ele, mas em segundo lugar, eu acho que é o quanto eu acredito na transformação que a aprendizagem pode gerar nas pessoas. E aí, se eu trago marcas, pessoas, empresas que estão junto comigo nesse propósito de mudar a vida das outras pessoas através da educação, é isso que eu quero fazer, sabe? Eu quero deixar claro
como é que a gente pode transformar o mundo através das coisas que a gente sabe. Acho que são essas duas coisas as que me motivam. Uau, que demais. Você falou sobre mudanças na educação e talvez essa seja uma das áreas que a gente está vivendo hoje que mais precise de uma renovação, né? E você trouxe talvez uma perspectiva muito interessante de, olha, sou uma aprendiz e sou uma aprendiz para sempre. E ao mesmo tempo você está dentro de uma empresa que talvez nos traga aí um grande horizonte de caminhos e trilhas para direções que a educação vai. Como é estar nesse ambiente, porque eu imagino que deva chegar muita coisa nova o tempo inteiro para vocês aí, né? Deve ser fórum disso, fórum daquilo, aí você vai aprendendo que tá toda hora chegando uma coisa nova, porque é uma área carente também de mudança. Eu acho que é uma área que a gente está vendo agora, somos testemunhas, aliás, eu não digo testemunhas oculares, eu acho que somos protagonistas de uma transformação na Com certeza. educação, mas ao mesmo tempo eu imagino quanto de coisa você deve receber, de novidade, de o que tá rolando. E aí, me fala um pouquinho desse cenário, de estar nesse caldeirão aí. É maluco, eu acho que a palavra é maluco. A gente passa o dia aqui, principalmente porque a gente está falando muito com empresas, e aí você descobre que tem realmente muitas empresas fazendo coisas muito legais e dá vontade de entrar em todos os projetos e ensinar coisas muito legais. Assim, eu acho que esse lugar de aprendiz ele é importante porque ele coloca a gente numa posição assim, ó, mais importante do que o que eu quero ensinar é o que as pessoas querem aprender, porque o que elas não querem aprender, elas não vão aprender, e É, ponto final. Então, eu exato. acho que isso coloca muito em xeque a nossa estrutura de educação formal. Eu sou fruto da educação formal, eu sou aquela pessoa que tirava nota alta, que nunca colou na prova. Para mim, foi extremamente importante, mas eu acho que principalmente na formação do ser humano que eu sou. Então, se existe outra forma de a gente formar seres humanos íntegros e capazes, eu voto nessa outra forma, porque eu não sei nada de química, matemática e física até hoje, e eu tô bem assim. Eu tô tranquila assim. Tá Mas vendo? eu acho que exatamente. Então, eu acho que, assim, claro, a gente está passando e protagonizando, como você disse, um momento de muita transformação. E nessa outra senda, a gente vem com uma discussão de se, de fato, eu não aprendi muita coisa e tudo que eu aprendi fazendo, tem outras pessoas que fazem isso muito bem e que podem me ensinar na prática como fazer, né? Então, principalmente as empresas que já estão fazendo isso. Então, a gente é assediado com projetos muito legais o tempo todo e a gente precisa sempre selecionar quais que fazem realmente sentido para a gente, Sim. né? E também passa por um processo de conscientização do nosso cliente do quanto isso é importante e trabalhoso, porque não é comum a gente está realmente pagando o preço do ineditismo de pegar na mão dos nossos clientes e fazer projeto por projeto acontecer do zero, né? E escalando isso. Então, a gente paga esse preço, mas eu acho que vale muito a pena. E, de fato, a gente tem que acabar escolhendo os projetos que fazem mais sentido para que a gente consiga fazer isso com excelência e acompanhar tudo isso, assim. Mas, em relação a novidades, né? Acho que, por exemplo, eu que dou aula de educação no metaverso, na imersão aqui que a gente tem, eu sempre falo que toda vez que eu vou pesquisar, apareceu uma coisa nova. E aí me surgem sempre duas preocupações quando a gente está falando de educação formal. A Sim. primeira é o abismo social que a gente já conversou. Aham. Então, eu posso chegar na solução mais inovadora do mundo, que hoje só o aluno que paga o maior preço de escola vai ter Vai ter acesso, porque a acesso. tecnologia ela não é acessível para todo mundo. E aí, o segundo ponto é que a gente ainda não chegou no plano melhor, entendeu? Eu acho que a gente tem lá a educação formal como ela é, por causa do que a Joelise demonstrou ali para a gente. A gente tem aqui o nível em que as escolas estão e aqui o nível em que a inovação está. Então, Uhum. puxa vida, existe um abismo entre essas duas e a gente está escalando a passos de formiga para que essas duas coisas se encontrem. Então, cursos livres estão ganhando muita força por isso, porque você não vai gastar tempo tentando chegar por meios tradicionais em lugares em que outra pessoa pode pegar na sua mão e te colocar lá, né? Porque ela já trilhou esse caminho e ela pode te ensinar como chegar. Então, Uhum. acho que aqui a gente vê muito esse abismo, assim, né? De, poxa vida, temos coisas inovadoras acontecendo e as pessoas ainda estão indo para a escola aprender química, física, geografia Fórmula e de elas Bhaskara. saem e Fórmula elas de sabem Bhaskara.
e elas saem de lá tendo que escolher um vestibular para prestar, senão elas são linchadas pelas pessoas e falam que os professores falam que elas não vão chegar em lugar nenhum se elas não fizerem uma faculdade. Isso é uma mentira, isso não é verdade, né? É. Então, eu acho que, não sei, eu nem sei se eu respondi sua pergunta, porque eu entrei numa Não, confusão mas mental grande. foi demais. Eu acho que eu também, como educador, e amo estudar educação, você trouxe várias coisas importantes aí. Você falou uma coisa que é hoje já comprovada, inclusive pela neurociência, de que a gente aprende aquilo que a gente quer aprender. Então a gente precisa ter uma disposição para o aprendizado. O aprendizado ele precisa ter esse despertar. Você trouxe para a gente vários panoramas importantes de educação. Então acho que eu acredito muito nessa linha de uma educação autodirigida mesmo. A gente vai ter uma possibilidade do indivíduo ir construindo trilhas e formando trilhas e trazendo isso. E, sem brincadeira, quando eu botei isso aqui na minha cabeça, a primeira coisa que eu pensei foi, quando eu botei esse óculos VR, eu falei, meu Deus, a educação vai se revolucionar. A revolução educacional começou de fato quando eu botei isso aqui e que eu entendi a qualidade que esses óculos VR atuais têm e o potencial de me levar para uma experiência. Porque, veja, toda educação é experiencial. Nem toda experiência é educativa, mas toda educação é fruto de uma experiência. E quando eu botei o óculos, que eu entendi que tipo de experiência aquilo poderia me proporcionar, eu falei, caramba, a educação vai se revolucionar. Não tem outro E caminho. assim, Lucas, eu ouso até provocar aqui vocês a pensar que talvez toda experiência seja educacional em algum nível, assim, porque se o que eu aprendo é o que eu quero aprender, eu posso tirar aprendizado de qualquer experiência. E aí isso é muito louco, porque aí a gente está falando de fato de um lifelong learning, assim, que é eu aprendo enquanto eu ando, enquanto eu como, enquanto eu vivo, e a gente vive num mundo em que informações são ilimitadas. Então, por exemplo, hoje eu sou responsável pelo lançamento de todos os cursos aqui da Upper, de todas as nossas iniciativas de educação, e eu tô ali com o meu time, a gente está discutindo sobre um determinado produto, e aí a pessoa fala, não, mas e se a gente ensinar isso? Não, mas e se a gente ensinar por aquilo? E se a gente for por tal caminho? Eu falo, gente, calma, a gente precisa definir um só, porque de uma única experiência a gente pode tirar uma infinidade De de trilha. lições, de trilhas. Então, quando a gente está fazendo uma reunião com um cliente, por exemplo, a gente sai da reunião com um ecossistema de iniciativas todo pronto. Daí a gente fala, tá, mas calma, por onde a gente vai começar? A gente tem que escolher um para a gente começar por ele. E aí a gente sempre fica muito tempo discutindo o que de fato a gente vai tirar de aprendizado daquele tema, porque a gente vive num mundo de informação, a gente consegue ter acesso a qualquer informação no mundo a um clique de distância, e agora com as novas tecnologias, a gente consegue viajar para qualquer lugar do mundo sem sair de casa. Então, isso é muito louco, assim. E aí as pessoas vão ficar cada vez mais seletivas em relação ao que elas querem aprender. E aí a gente precisa estar pronto para viver essa revolução e para fazer com que os nossos negócios, as nossas iniciativas, elas acompanhem essa revolução, que é encontrar quem quer ouvir o que a gente tem para dizer, sabe? Porque esse vai ser o grande desafio do futuro, eu acho. Eu gosto muito do modelo de negócio da Upper porque eles não atuam só com dados, né? E a gente entende que existe uma construção do processo dentro dado e informação. Eles, além de possuírem os dados, eles trabalham a informação para a construção do conhecimento e, através disso, eles formam essa ideia e essa ideia é difundida em vários modelos de escolas, a exemplo da escola do criador, a escola do metaverso, que possibilita e potencializa o aprendizado, já que o aprendizado ele acontece porque a pessoa precisa de interesse, ela precisa de um vínculo emocional e precisa de um significado. Então, a Upper ela consegue traduzir por meio do modelo de negócio deles o significado para esse aprendizado. Legal. Hoje você trabalha com lançamentos, né, de produtos e estratégia. Como é que é lá? Você tem uma equipe? Como é que funciona a sua operação hoje, Bruna?
Eu tenho uma equipe de copies, designers, gestores de tráfego, um gestor de projetos que me ajuda a pôr ordem na casa, Uhum. e a gente trabalha muito próximo das outras áreas, né? Então, a nossa operação hoje em Londrina é presencial, a gente tem bastante gente que trabalha em home office, mas a gente tem uma operação presencial também. Então, é um time próximo que trabalha diretamente comigo, né? Que aí são gestores de tráfego, designers, copies, a estrutura normal que você precisa para ter um lançamento. E aí eu tenho um time parceiro meu, que é o time de learning, que eles organizam as ementas, pegam tudo aquilo que a gente traduziu e constrói ali os cursos e faz o atendimento direto dessa comunidade de perto, né? Para garantir que eles vão ter a melhor experiência possível de aprendizagem. Então, hoje eu desenho junto com o Flávio, que é nosso CEO, né, qual vai ser a nossa estratégia de alcance, de venda, qual é o nosso público-alvo, qual é a língua que a gente quer falar, e aí eu faço todo esse lançamento, depois a gente tem um time que faz o gerenciamento dessa comunidade dentro da Upper, né? Então, às vezes, quando é uma iniciativa nossa, o meu time faz o lançamento e esse time de learning cuida aí da comunidade, mas quando é para um cliente, né, às vezes a gente faz a construção do projeto, de ecossistema dele, do público-alvo dele e entrega isso para que seja executado por outras pessoas, e aí eu participo junto com o Flávio dessa construção também. E como é para você? Qual é o desafio que você tem hoje de liderar uma empresa, numa empresa de educação ligada a tantas frentes de inovação? E como é os seus desafios de liderança, assim? Como é o perfil do seu time? É um time mais jovem? É um time... Quais são os desafios que você enfrenta? Olha, eu acho que hoje, assim, o meu time é todo mais jovem, assim, como líder, assim, eu tenho bastante sinergia com eles. Eu acho que o principal desafio que a gente tem aqui é, manter todo mundo na mesma página em relação ao nosso modelo de negócio, porque ele é complexo, de certa forma, e é difícil imprimir ele nas coisas que a gente faz. Dois, manter todo mundo focado na transformação que a gente quer causar, porque a gente fala disso e é muito romântico falar sobre isso, mas Uhum. durante o dia a dia, na operação, olhando para os resultados, a gente acaba focando nos números e esquecendo um pouco da transformação, sendo muito vulnerável com vocês. Então, acho que todo dia eu acordo e falo, cara, hoje eu preciso voltar e puxar a corda do meu time e falar, pessoal, a gente está indo nessa direção aqui. E aí esse é o desafio maior que eu tenho. Acho que há algum tempo atrás, o meu desafio maior ele era, né? Quando eu entrei na Upper, e aí essa foi uma história que a gente não pulou, né? Mas a gente pode voltar para ela agora. Quando eu entrei na Upper, eu entrei como assistente administrativa do Flávio. Sim. Então, eu ajudava ele a pagar conta, a mandar e-mail e mandar invite de reunião. Só que eu trabalhava antes da gente ter o escritório na sacada de frente para o Flávio. Então, eu aprendi, assim, uma infinidade de coisas em poucos meses. E quando o nosso time foi começando a crescer, eu fui ficando responsável por ensinar eles, por fazer onboarding, depois por atender clientes quando o Flávio não podia. E aí, de maneira muito rápida e exponencial, nosso time foi crescendo, a nossa operação foi crescendo e eu fui assumindo lugares de liderança, né? Uhum. De direcionar as pessoas, de ensinar as pessoas. Mas eu tenho só 24 anos, então eu acho que o principal desafio foi imprimir essa autoridade, foi entender que eu era uma líder e aí começar a liderar de fato, porque antes eu ficava sempre com medo, receosa, falava que as pessoas não iam me respeitar, e aí isso foi um processo pessoal para mim, né, de entender que o tempo estava passando rápido, que as coisas estavam acontecendo rápido, que eu precisava me empoderar das informações que eu tinha, do conhecimento que eu tinha, Uhum. e também ter humildade para entender que tinham coisas que eu ainda não tinha vivido, que eu ainda não vivi na minha vida e ouvir as outras pessoas. Então, eu acho que como líder, o meu desafio foi o crescimento rápido e como líder do meu time, que é ótimo, incrível e trabalha super bem comigo, é só de manter todo mundo na mesma página em relação à direção que a gente está indo hoje, porque tem muita coisa acontecendo, as coisas estão mudando muito rápido, mas a gente precisa ter esse foco, sabe? Sim. Acho que é por aí. Eu Cara, e eu achei muito interessante o que a Bruna trouxe, Lucas, porque a gente sempre conversa até sobre isso, que eu vou falar agora. Ela falou que trabalhava em frente à Flávia, né? Então, eu observava muito o que você aprendeu pela observação. E eu sempre converso com o Lucas, Bruna, sobre a técnica do espelhamento da NASA. Você mesmo sem saber, você fez a técnica do espelhamento, que foi nada mais
do que viver uma atmosfera, criar um espaço de observação, porque você em algum momento seria colocada nesse espaço para atuação, né? E é muito importante a gente estar sempre atento, observando o que acontece em nossa volta e aprendendo a aprender a todo tempo. Sim. Porque a gente não sabe o que nos espera lá na frente, né? Você começou a sua jornada como assistente, mas observe onde você está chegando. Além das suas competências e habilidades, sem dúvida, existiu todo um processo de espelhamento, de observar e encurtar esse caminho. E isso é muito interessante e importante ser ressaltado. Exato. E demais, assim, você falou de numa humildade que eu acho que é a palavra certa, que eu imagino que você nem deva gostar de usar essa palavra, quando você fala assim, eu sei que tem coisas que eu ainda não vivi e que eu preciso ouvir. Porque a posição de liderança também é sedutora, né? Nesse aspecto. Muitas pessoas interpretam como a um lugar de privilégio e ao contrário, né? É um lugar onde a gente vai para servir aos outros. E você assim, falou isso com muita tranquilidade, assim, de que esse lugar veio para você e que você sabe o quanto você precisa nesse lugar ouvir. E eu sei que é desafio. Eu passei por isso também na minha carreira, de liderar muito jovem. Foi muito difícil para mim, porque no meu caso eu liderava pessoas muito mais velhas do que eu. E numa época em que ainda no ecossistema que eu vivia, a ideia de liderar estava muito associada a uma autoridade do conhecimento e uma autoridade da coerção, da imposição, daquela figura da liderança mais forte, sabe? E eu quebrei um pouco isso, assim. Isso trouxe prejuízos pra mim na época, porque eu era visto, pô, Lucas é mais frágil, porque ele não se impõe. A palavra que vem muito é assim, não se impõe. Mas não, era o exercício de ouvir, era imprimir uma nova forma de liderar, que é mais saudável, que constrói mais do que diminui os outros. Eu acho que você falou muito, muito, muito sutilmente, mas é tão importante isso, tão relevante. Acho que existem alguns desafios assim que eu enfrentei que eles nem foram internos. A Upper, ela sempre foi, desde a essência, uma empresa muito tranquila, muito relax, assim. Mas é engraçado, assim, como muita gente sempre me via como a secretária do Flávio. Era impossível a Bruna, uma mulher com 23 anos, estar ocupando uma posição relevante. Então, de fato, assim, foi uma trajetória em que eu aprendi com sutileza a impor alguns limites na tratativa das pessoas comigo, assim, mas eu sempre tive, e aí eu acho que foi isso que sempre me colocou nessa posição de liderança, eu sempre tive uma habilidade muito grande, uma clareza muito grande para falar. Então, às vezes as pessoas me perguntavam uma coisa e eu conseguia explicar com muita clareza o lugar para onde a gente estava indo, Uhum. sem maiores dificuldades. Então, eu creio, e posso estar enganada, que essa clareza é o que hoje me coloca à frente desse time. Eu não sou especialista em tráfego, nem em design, nem em copy, mas duas coisas, eu sou muito observadora e eu tenho clareza de onde a gente está indo. Então, eu não sei tudo que o meu time faz, cada um deles é especialista em uma coisa e eu sou muito feliz por tê-los, mas todos eles vêm para mim e falam, Bruno, isso aqui que eu estou fazendo tá levando a gente para o lugar onde a gente tem que ir? E aí eu aprendi muito disso com o Flávio e com o Walter. Assim, o importante para você liderar seu time é saber para onde você está levando eles. E aí cada um vai colaborar com uma parte do processo. E acho que esse segundo ponto da clareza na hora de me comunicar foi o que fez as outras pessoas me respeitarem. Aí as pessoas de fora, assim, né, que ia sentar numa mesa comigo e eu ficava em silêncio, e quando chegava a minha vez de falar, eu sabia o que eu estava falando. E aí eu tô falando isso com muita humildade ainda, porque eu aprendi, né? Eu me esforcei e eu vivi um exercício de aprender a fazer isso. Então, eu acho que são processos que a gente vive quando a gente está se tornando líder e eu acho que são processos que a gente tem que viver mesmo para aprender sobre humildade, sobre o lugar que a gente ocupa e as habilidades que a gente tem, para que a gente nunca lidere por imposição. A gente sempre lidere respeitando o processo, que é o respeito a gente não toma das pessoas, a gente conquista. E aí isso faz parte de você ser consistente. Tipo, cara, você não me respeitou hoje, mas amanhã eu vou repetir a mesma coisa e a gente vai entender que eu e você estamos indo para o mesmo lugar. Basta você ouvir o que eu tenho para dizer e eu ouvir o que você tem para dizer e a gente vai junto, sabe? Eu acho que é por aí.
Você trouxe Uau, a definição de liderança agora pra gente, né? exato. Liderar é influenciar pessoas e compartilhar uma visão. E você também citou isso numa preocupação diária, né? Você falou no começo dessa história que você acorda de manhã às vezes, lembrando de como reconectar as pessoas ao propósito do negócio, à visão que vocês têm, porque é muito fácil a gente ir para outros caminhos. E isso é liderar, é influenciar para a visão. Caraca, isso é liderança na prática. Que demais, cara, que demais. O mais incrível da Bru é que ela é assim na vida. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos em um jantar, foi reunindo, né, os conselheiros de um dos projetos do Valta, que é o Conselho Virtual, e ela já tem, né, na essência, essa simplicidade e, ao mesmo tempo, a liderança, porque ela conseguiu É, liderar os processos desse jantar e das relações e das conexões que nós fizemos ali. Foi nesse dia que nós nos conectamos e até hoje nós estamos aí conectadas. Mas, assim, e essa conexão veio muito, Bruna, justamente por conta dessas habilidades, dessa sua competência, dessa sua essência, da simplicidade, desse sorriso largo, dessa forma e dessa clareza. Ela tem uma clareza para comunicar e encantar que você não consegue desplugar, sim. entende? Então, assim, acredito que seja isso também, a mola que facilita a condução dos processos dela enquanto líder. E a gente Obrigada, Jo. pelo fato de também, como professora, deve ser essa mesma trilha, né? Professor é aquele que consegue tornar mais claro conceitos difíceis, né? Professor não é aquele do tecnês, né? Que dificulta a nossa linguagem. Opa, minha câmera fugiu. Eu apertei sem querer o botão aqui várias vezes, viu, gente? Me perdoem. Mas eu me empolgo aqui com meus botões. Mas o professor é aquele que consegue transferir com tranquilidade, clareza, temas difíceis e complexos, né? Acho que esse é um segredo. Muito bom. Ô, Bruna, agora me falando sobre educação, na sua visão, qual é o futuro da educação? Pergunta complexa. Pergunta complexa. Acho que para responder a sua pergunta, eu vou ter que abrir uma janela em que a gente ignora abismos sociais. Então, eu acho que se a Sim. gente não tivesse abismos sociais, o futuro da educação seria a experiência. E aí eu Tá. acho que as pessoas, por exemplo, comprovadamente em redes sociais hoje, os vídeos que mais bombam são vídeos que têm menos de 4 minutos, por exemplo, porque as pessoas elas não Hum, querem mais consumir horas de conteúdo, a não ser que seja um conteúdo que de fato agregue muito para elas, né? sim. Então a gente vive na era do TikTok e a gente precisa aceitar isso e trabalhar com o que temos em mãos. Então eu acho Como que aceitar isso? Duríssimo no meu coração. é duríssimo. Acho que a gente tem que aceitar, pelo menos, que essa é a forma como as pessoas se sentem confortáveis. E aí, claro que em muitos momentos a gente vai puxá-las para fora da zona de conforto delas, mas eu acho que o Walter ele fala muito sobre isso, sobre os nossos vieses cognitivos e como hoje em dia a gente é vítima do algoritmo, né? Aham, A gente está sendo diretamente impactado por aquilo que faz sentido para a gente. sim. Então eu acho que assim, o futuro da educação ele vai ser uma formação humana, uma formação de conhecimentos gerais, uma formação que já se falava há muito tempo sobre negócios e empreendedorismo, e ela vai ser cada vez mais aberta para discussões do que faz sentido para as pessoas. Uhum. Não sei o quanto eu gosto disso, mas eu tenho visto que esse vai ser o caminho da educação e a experiência. E aí pode ser uma experiência imersiva ou uma experiência presencial, mas acho que hoje em dia faz muito mais sentido para as pessoas aprender na prática do que na teoria, e elas não têm mais paciência para ficar anos aprendendo como é que teoricamente você faz uma coisa para só depois aprender como é que praticamente você faz uma coisa. Então, a gente já Sim. vê um êxodo das universidades aí, de muita gente abrindo startup, muito jovem, trilhando esse caminho de investir e de abrir novos negócios e para o lado da tecnologia, dos games, justamente porque são coisas que eles aprendem fazendo e não Uhum. ouvindo, né? Então, na minha opinião, o futuro da educação é a experiência, e se a gente tiver do nosso lado a tecnologia como aliada é muito bom. Se a gente não tiver, ainda que a gente considere o abismo social que a gente vive, a gente vai precisar pensar em uma forma de ensinar as pessoas fazendo e não só falando, né? Com Sim. aquilo que a gente tiver em mãos, assim. Essa é a minha visão sobre o futuro. Que demais, cara. E na sua experiência dentro da Upper, quais são os produtos assim que você vê com mais
o mercado com mais sede. Eu sei que o metaverso desperta muita curiosidade, né? E assim, muita gente quer saber o que é, muita gente quer. Alguns querem só surfar no buzz, né? De sacar o que é que tá acontecendo, mas eu vejo, sinceramente, com a evolução do óculos, eu vejo uma educação imersiva sem dúvida dentro disso. Mas dos produtos que vocês trabalham, assim, o que que mais impacta ou que tem mais visibilidade? Eu acho assim, visibilidade e metaverso, pela curiosidade das pessoas, né? Então a gente tem tanto a Upperland, que é uma plataforma que a gente vende em white label para algumas marcas específicas fazerem seus projetos no metaverso. A gente foi muito assediado por isso nos últimos meses. Mas acho que dentro daquilo que faz sentido para a gente, o que a gente mais entrega para as pessoas em qualquer encontro que a gente tem com elas e que cativa muito elas é a construção de ecossistemas de negócios e de educação, né? A gente sempre fala como se plugar aos parceiros certos para ensinar as coisas certas. E eu acho que nesse ponto é sempre isso que brilha o olho dos nossos clientes, que é assim, ó, você pode ensinar sobre o que você faz para gerar valor para a sua marca e para o mundo. Então, eu acho que hoje, por exemplo, a gente tem um workshop em company, em que a gente monta junto com o cliente o ecossistema dele, já falando para ele, ó, é assim que você faz, é esse o caminho que você vai fazer, são essas as pessoas que você precisa, e essas são as possíveis marcas que você pode plugar ao seu ecossistema para potencializar o que você está fazendo. E eu acho que aí, nesse ponto, hoje toda vez que a gente abre a boca para falar desse workshop, as pessoas falam, eu quero, por favor, vem na minha empresa, a gente está desnorteado, né? Então, eu Aham. acho que esse é o produto que a gente internamente mais acredita, que é pegar na sua mão e te ensinar como fazer, mas em questão de público, o metaverso sempre, sempre é onde a gente é mais assediado aí, Imagino. porque uma realidade latente, acho que a gente não tem para onde correr dela, Uhum. mas ela é muito nova ainda, tem Sim. muitas discussões, e quando a gente lidera esse tipo de discussão, a gente paga esse preço mesmo, a gente é É, assediado pelas pessoas que querem saber mais, e tá tudo bem, faz parte. eu imagino. Uma coisa que você falou lá atrás e que eu queria te perguntar, lá no começo você falou sobre consistência. E a gente está percebendo, pelo menos a minha visão, é que nos últimos anos a gente teve uma grande explosão na área de publicidade, especialmente, de um crescimento de um marketing ético. Eu chamo, na verdade, tem um filósofo que eu gosto chamado Gili Lipovetsky. Ele chama isso de as instituições perceberam que há uma socialmente uma grande resistência ao mágoas das pessoas em relação às instituições e as instituições perceberam esses nichos estão fazendo reparações sociais, atuando de uma maneira mais positiva nesse aspecto, o que é maravilhoso. Só que a sociedade, por outro lado, ela está muito resistente ou às contradições. Assim, quando não há consistência, a gente entra na zona do. Eu tenho acompanhado algumas startups agora sofrendo no LinkedIn e tal. E primeiro porque essa geração mais nova bota a boca no trombone mesmo. Cita nome, sobrenome, quem foi, quem não foi. Como é que você vê isso, né? Porque consistência requer um olhar muito para dentro do negócio, né? De você ter práticas e outra, errar todos vão também, né? Porque às vezes a organização não consegue controlar tudo internamente. E aí, como é que você vê isso, né? Eu acho que é exatamente o que você falou, esse é um processo interno. Então, assim, na minha visão, se você tiver uma consistência no seu propósito, Aham. você já está muitos passos na frente das outras pessoas. E aí eu estou dizendo assim, né? Então, eu vou usar de exemplo, não vou colocar o nome, mas vamos supor que Sim, tem uma empresa que fale sobre sustentabilidade. sim. Se ela for realmente consistente nisso e os produtos dela forem sustentáveis e as embalagens dela forem sustentáveis e ela se propor a ensinar as pessoas sobre sustentabilidade, provando por A mais B que aquilo faz parte da realidade dela, dificilmente ela vai sofrer uma rejeição. O que a gente vê é a rejeição às publicidades de campanha, né? Então, por exemplo, teve uma marca de cosméticos que fez esses tempos atrás uma super campanha de publicidade, gastou milhões para falar sobre maternidade. Era maternidade sem culpa, por exemplo. Mas a gente sabe que aquilo tem a ver com um movimento de momentâneo. E eu também não critico isso, eu acho que vale muito a pena. Mas as pessoas acabam criando uma resistência a isso porque não é uma causa, um movimento que parte da essência, né? Então, eu acredito que a consistência tem a ver com o que você acredita ser um produto de valor da sua empresa e que aquilo está impresso em qualquer coisa que a sua empresa for fazer, né? Então,
Upper, que se todas as coisas que a gente se propõe a fazer tem transformação através da educação, a gente está cumprindo o nosso propósito. E aí fica muito mais fácil acreditar na genuinidade das pessoas e das empresas. Então, eu concordo 100% com você, eu acho que o marketing fake está sendo cada vez mais rejeitado pelas pessoas porque elas têm sido fãs da autenticidade. E aí eu acho que é por isso que o education ele pode ser um bom aliado para as empresas, né? Que é assim, cara, se você de fato acredita nisso, ensina sobre isso e prova por A mais B que isso faz parte da sua vida e as pessoas vão acreditar em você. Porque a educação, ela é uma entrega de valor sem expectativa, né? Eu tô te educando Aham. sobre uma coisa que eu sei e ainda que eu cobre por isso, eu tô te entregando algo que é realmente relevante para mim, tô abrindo minha caixa preta aqui com você, para que você entenda das coisas que são valorosas para mim. Então, eu vou dar o exemplo do Thiago Nigro de novo, que já foi um nome que eu citei aqui. Por Uhum. exemplo, ele ensina no programa dele de investimento qual é o método de investimento que ele usa. E aí, poxa vida, como é que você vai duvidar disso? Porque os investimentos dele são públicos na bolsa. Se você É. quiser questionar, você pode ir lá e olhar. Então, eu acho que tem muita gente, por exemplo, que surfou uma onda do marketing digital e cresceu muito com pilares muito fracos. E aí essas pessoas a gente vê que elas não estão mais no mercado hoje, porque falta essa autenticidade. Eu acho que com as marcas é a mesma coisa. Se você fizer campanhas sazonais para vender mais, dificilmente alguém vai acreditar que aquele é o seu propósito. Agora, se o seu propósito se mantém ao longo dos anos e faz parte de todas as suas iniciativas, ensinar sobre ele é só um plus para que as pessoas se conectem a você com mais consistência, né? E eu acho que, paralelo a isso, somando, as empresas vão ter que aprender a lidar com a própria vulnerabilidade, porque quando eu entro nessas questões, eu me torno vulnerável. E aí a sociedade, como questiona muito isso, ela vai ter que aprender a lidar com essas próprias contradições, né? Porque eventualmente eu posso estar falando de sustentabilidade, mas tem uma prática interna que alguma pessoa fez que não foi legal, e aí isso se torna público, e aí essa informação aparece, e aí vem todas as consequências de imagem e aprender a tratar essas contradições, que vai ser uma coisa muito comum, né? Com certeza. E acho assim, a gente precisa entender também que esse tipo de rejeição e essa política do cancelamento, elas são inevitáveis. Qualquer bandeira que a gente levantar, a gente tem que sustentar. Só que não levantar bandeira nenhuma ao longo do tempo também vai ser insustentável, né? Então a gente já vê, por exemplo, hoje influenciadores que eles não querem se posicionar politicamente, eles são cobrados por isso. Porque as Sim. pessoas falam, cara, não tem como você ficar no meio do caminho. Então, ao meu ver, ao longo do tempo, as empresas que não tiverem uma causa e que não falarem sobre essa causa vão perder para as empresas que têm, porque ainda as empresas que têm, sendo sensíveis, elas pelo menos se posicionam, né? Então eu vejo que é com muita sensibilidade que as pessoas vão se identificar, mais uma vez por causa do critério, do algoritmo, com pessoas que levantam as mesmas bandeiras que elas. E aí quem não levantar vai sair perdendo porque falta de posicionamento, entendeu? Então eu acho que de um lado ou de outro a entrega de valor é inevitável, assim. Que demais! Olha, cara, aprendi demais hoje, hein, Bruna? Trajetória maravilhosa, parabéns. Mais uma vez Obrigada. agradeço você. Olha que dia que eu tive, Bruna. Você tem uma trajetória linda. Você contou pra gente aqui muitas coisas importantes. Siga firme nessa trajetória. Parabéns. Eu queria pedir pra você falar um pouquinho como é que as pessoas podem se conectar com a Upper, com você, como é que esse contato pode acontecer, as pessoas quiserem tirar uma dúvida, falar alguma coisa, aprender alguma coisa. E aí, me conte. Bom, podem se conectar Upper pelo nosso LinkedIn, a gente está como Upper The Education Ecosystem, eu acho, mas pode colocar só Upper que vocês vão achar. E no meu Instagram, @bruna.romagnoli, depois a gente pode deixar marcado em algum lugar aí ou em alguma descrição. E pelo meu LinkedIn também, as portas estão abertas, podem falar comigo sem problema, sem barreiras, que eu tô lá para conversar com vocês. Eu entrei no flow total aqui, viu? Não vi o tempo passar, tava olhando aqui, eu fiquei aqui realmente fisgado totalmente. E olha que a gente não falou do metaverso, porque Uhum. eu estou entrando no metaverso, no meu avatar, e eu tô assim, doido. Eu não consigo ficar muito tempo ainda com óculos, porque É, me cansa muito. cansa. Eu acho que eu Agora consigo ficar meia hora. É o que, João? agora, com com todo esse compartilhamento da Bruna, né, eu fiquei refletindo sobre uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, aprender
é a única coisa de que a mente nunca vai se cansar, que nunca vai ter medo e que nunca vai se arrepender. Então, assim, eu achei incrível essa trajetória e eu aprendi hoje. Obrigada. Obrigada, Jo. Acho que eu quero encerrar com uma última frase, que ela é hoje a bio do meu Instagram, que ela norteia muito das coisas que eu falei aqui, que é uma frase de Albert Einstein mesmo, bem clichê, que ele fala, uma vez que você para de aprender, você começa a morrer. Então, eu acho que se o nosso combustível for aprender, a gente nunca vai ter medo de começar de novo, sabe? Eu aprendi muito sobre uma coisa e vivi muito aquilo, se eu quiser mudar, basta eu aprender, e aí eu vou continuar vivendo. Então, acho que se eu pudesse deixar um ensinamento para as pessoas, seria esse, assim, nunca pare de aprender, porque quando você parar de aprender, você começou a morrer. E aí já era. Caraca, eu não tenho mais nada a dizer depois dessa, Bruna. Obrigado, Joelise. Obrigado, você, a pessoa das conexões. Aprendi muito hoje. E você que tá vendo a gente aí, você já começou a morrer ou você está aberto ao aprendizado? Aperte o play na vida. Se gostou desse episódio, compartilhe, mande pra todo mundo, escreva aqui nos comentários. Olha, não deixe de curtir o canal, se inscrever. Vamos difundir essa mensagem pra vida, pro mundo. Aprenda sempre. Esteja aberto. Um abraço e até a próxima. Obrigado, valeu!